mais um episódio do Kepi Explica, onde Dr. Julieta e eu está reagindo para os programas históricos do Dr. Norberto Kepi e Dr. Cláudia Pacheco. Esses programas sempre foi com uma intenção não de fazer um entretenimento, né? Esses programas foi feito para aumentar a consciência e conhecimento do ser humano. Então, acho que esses programas tinham um impacto enorme aqui no Brasil e foi traduzido e dublado para outras línguas também, então passou para muitos países do mundo. Acho que Dr. Julieta é um impacto que a gente não percebe como tem impacto, né? Esse tipo de coisa onde tem uma energia vibracional é uma coisa invisível, a gente não sabe, não pode entender o impacto total. Por exemplo, uma pessoa positiva dentro de uma família, né? Você não nota diretamente, às vezes, o impacto dessa pessoa, mas tem impacto que todo mundo sabe, né? Quando pessoas falam sobre a pessoa da família que tocaram eles falam sobre essa pessoa positiva, pessoa para cima, né? Então, esses programas têm esse impacto no mundo, eu acho, de elevar, vamos dizer, consciência coletiva do ser humano. Então, programas muito importantes, não é? E muitas vezes não ficamos sabendo, mas às vezes chegam notícias, por exemplo, de que no Japão estão tendo grupos que estudam os livros do Dr. Kepi, da doutora Cláudia. Nos Estados Unidos também, uma Rússia. Colega, né, encontrou uma outra por acaso, entre aspas, falando, nossa, mas você conhece o Dr. Kepi, eu estudo os livros dele também, eu queria muito conhecer mais. Na Rússia também foram impressos os livros e estudados também, esse aqui, A Cura pela Consciência e outros. Então, isso vai tendo um impacto que ele é muito interessante. E nós temos testemunhas, né, das pessoas que assistem os programas do Dr. Kepi durante décadas, como isso transforma a vida das pessoas. É uma coisa muito impactante. Nossa amiga Naila estava aqui por 6 meses, né? Ela voltou para os Estados Unidos, para uma cidade da Califórnia, onde ela nunca morava. E ela tinha contato com outra mulher que tem um estúdio de yoga, né? E Naila disse, eu estava no Brasil recentemente estudando com o Dr. Kepi. E essa mulher disse, Dr. Kepi, eu estou lendo o livro dele agora. Isso é totalmente, sabe, por acaso, que a gente sabe que não tem coincidências nisso. Então, a gente vai aprofundar um pouco nesses programas antigos do Dr. Kepi. Hoje a gente tem uma discussão sobre estresse, né? Muito importante. Então vamos ouvir esta explicação do que seria o estresse, de onde veio essa palavra, esse conceito e o que tem por trás dele. É um fato interessante esse, que é muito na medicina, é um assunto muito explorado, a questão do estresse, né? O estresse é uma criação, uma palavra criada por aquele famoso médico canadense, Hanselli. E o Hanselli diz o seguinte, que a questão do estresse seria como o elástico esticado. A pessoa ficaria numa tensão muito grande e não aguentaria, portanto, a situação da sociedade, a situação de trabalho, a situação assim, de trânsito, a situação em geral social que o indivíduo tem cada dia no trabalho, etc. Então, quando o indivíduo vai ao médico e ele está, vamos dizer, estressado, cansado, assim, abatido, então o que o médico fala geralmente é para ele tirar férias. Fala, não, vai passear, vai para uma praia, ou então vai para o campo, fica lá uns dias que você volta bom. E uma segunda ideia, que aliás vem desde o tempo do Freud, é que lá na Europa, né, eles aconselhavam a pessoa a ir para uma estação de águas,
estação de água, geralmente na Itália. Então a pessoa iria lá por uma semana e depois voltaria, vamos dizer, tranquila, sem os problemas que ela teria no trabalho, assim, cotidiano, etc. Então eu gostaria, Cláudia, de comentar o seguinte: você acha que realmente é o trabalho que causa o estresse? Bom, doutor Kepp, esse é um assunto assim básico, né, na sua escola. E evidentemente que não é o trabalho que provoca o estresse. O que provoca o estresse é a oposição, trabalhar com raiva, um medo, por exemplo, numa situação de trabalho, o medo de enfrentar os problemas que aparecem no trabalho. Então você nota que existe uma ideia contrária. O trabalho, pelo contrário, como a pessoa pensa, o trabalho dá um certo conforto para a pessoa. É no trabalho que a pessoa encontra motivo para viver. Aliás, 70% da vida da pessoa é passada assim no trabalho, numa atividade. E se o indivíduo não tem a felicidade de trabalhar, quer dizer, de estar numa atividade, então aí começam os problemas. Então, Cláudio, eu posso dizer o seguinte, que o estresse vem da atitude de descanso que a pessoa tem. Quanto mais descansada, quanto mais folgada é a pessoa, quanto mais inimiga do trabalho, quanto mais ela procura o campo, a praia, quanto mais ela foge ao trabalho, mais doente ela é. Então, o estresse é a doença do descanso. As pessoas descansadas estão em estresse. E as pessoas ativas, podem notar, um indivíduo ativo, ele está contente a vida toda. Eu me lembro muitas vezes na minha vida dizendo que, nossa, Dr. Julieta, eu preciso feriado, né? Preciso das férias. Então, isso é muito comum de pensar que descansa, dá energia. Dr. Kepp aqui está desinvertindo essa ideia, falando o oposto, né? Isso é através do trabalho que a gente está se realizando. É importante de pensar isso. Sem trabalho, o que a gente vai fazer, né? Trabalho é a maneira que nós temos para expressar no mundo. Então, dentro do trabalho, tem o conforto, tem descanso, tem energia, tem tudo isso. Lembro uma vez, uma pessoa em nosso grupo tinha muitos problemas com pressão alta. E me lembro, durante uma análise em grupo, o Dr. Kepp disse, então você deve ter muita resistência ao trabalho. Imagina, pressão alta como uma resistência do trabalho, coisa totalmente diferente, né? Então, você nota isso também? E esse paciente, ele percebeu, e foi também o Dr. Kepp avaliando, em um exame que ele fez da pressão, e o próprio paciente falou, nossa, mas estes horários que a minha pressão ficou alta, foi quando eu comecei a trabalhar. E aqui é bom fazer uma ressalva, o trabalho que ele fazia era um trabalho de serviço para as pessoas. É claro que tem alguns trabalhos que são nefastos e que de fato exigem coisas que não são nada boas para ninguém. Mas neste caso específico, e em geral, todo trabalho, ele tem um aspecto positivo, não apenas para nós, mas para os outros. Então foi interessante porque a partir dessa conscientização, quando esse paciente percebeu, puxa, estou dando contra num trabalho que eu amo, porque ele gosta desse trabalho, a pressão dele começou a diminuir nesse momento. Incrível, né? Então, uma pessoa que tem assim, procrastinação ou resistência, preguiça, preste atenção nisso, né? Senão é uma coisa natural, vamos dizer, mostra um tipo de resistência do que está importante para fazer. E que socialmente também nós deveríamos incentivar esse tipo de trabalho bom para todas as pessoas, que elas tenham condições boas, que tenham metas que sejam possíveis, né? Também nada assim muito exagerado, para que a pessoa tenha condições de ir aceitando cada vez mais essa oportunidade. No próximo trecho, vai falar sobre essa visão que nós temos também
das férias e de querer viajar muito quando sentimos o estresse. Dr. Keppe, mas existem N exemplos a respeito disso. Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando nos Estados Unidos, nós às vezes visitávamos aquelas colônias de férias da Flórida, ou mesmo os nossos clientes, né, quando, assim que podiam, davam as fugidinhas deles para as praias ou para as montanhas e voltavam geralmente doentes, assim, neurastênicos, com brigas em casa, na família. E justamente essas pessoas que ficam, depois de se aposentar, viajando o mundo, correndo o mundo, que têm meios para poder viver no descanso, eles são extremamente infelizes, ficam só bebendo, doentes, infelizes, um vazio existencial, procurando assim fórmulas de escape para aquela angústia existencial. Então nós temos muitos exemplos, né, Dr. Keppe, sobre isso. Inclusive o indivíduo que se aposenta, né, ele, vamos dizer, aposenta hoje, em pouco tempo ele acaba morrendo, principalmente se ele trabalhou a vida toda. Porque, viu, Cláudia, o centro do ser humano é atividade. Então, se a pessoa, por exemplo, analisar bem o átomo é a base de toda a estrutura, assim, vamos dizer, material que existe do organismo humano também. Então, se analisar bem o átomo, a gente vai ver que ele está numa atividade intensa, que aí forma aquela espiral genética. Então, o centro, a vida, vem da atividade intensa. Então, a gente não pode dizer que, vamos dizer que Deus, né? Deus, vamos dizer, o criador da existência, é um motor imóvel, como falava Aristóteles. Um motor que não funciona parado. Todos funcionam, Deus é um motor parado. Isso é uma definição errada. Então a coisa mais brilhante que deve ter, mais energética, mais assim esfuziante, seria justamente o Criador. E as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais afetivas, são as pessoas mais assim ativas, que exercem mais atividade. Mas na família é muito fácil verificar isso. A pessoa mais ativa, que mais trabalha, mais produtiva, é a mais paciente. É a que tem mais paciência com as crianças, é justamente aquela que a família procura para desabafar ou resolver algum problema que está enfrentando. E aqueles que são, como o senhor disse, os menos ativos, automaticamente são os mais doentes, os mais difíceis, os mais neurastênicos, os mais intransigentes da família. Então, essa questão do afeto ligado com a ação, acho que isso foi uma coisa transformadora para mim, Dr. Julieta. Me lembro uma vez, Dr. Keppe perguntou para mim sobre meu pai, né? Ele disse, meu pai foi muito trabalhador na vida dele, ele trabalhava muito, vida inteira. Então, Dr. Keppe disse, então ele era muito idealista, né? Muito amoroso. Eu me lembro, a gente não está acostumado a pensar sobre amor assim. Mas essa questão do dedicar a alguma coisa, de trabalhar, dar como uma coisa de afeto, é uma coisa muito profunda no trabalho do Dr. Keppe, por causa, como ele disse, né? Deus é a criatura mais ativa no universo, sempre em ação. Não em movimento necessariamente, mas essa vibração interna que gera trabalho bom é uma coisa notável. Em Deus, obviamente, mas você pensa sobre qualquer pessoa que realiza alguma coisa na vida, foi uma pessoa muito ativa, muito vibrante, muito entusiasmado, querendo fazer. Então, isso tem impacto na saúde, porque nós observamos que as pessoas que estão dedicadas, né, a um trabalho bom, que gostam, têm amor porque elas fazem, elas somatizam menos, elas têm menos sintomas físicos. E como eles explicaram aí, tem um impacto desde a família até as equipes de trabalho, porque elas são mais inteligentes, são mais tolerantes, compreendem melhor a realidade. Elas são um centro de referência aos verdadeiros líderes, né? Vamos falar assim, eles são os que mais se dedicam à ação boa.
Você nota isso nos fotos de sangue que foi tirado, né? A gente tem esse aparelho que pode analisar o sangue vivo. Me lembro do Dr. Keppe muitas vezes falando quando tem esses células vermelhas muito embarraladas, né? Juntado dentro do sangue, mostrando uma pessoa resistente, rígida, não fluindo nas coisas. Então, como o Dr. Julieta está falando, se a gente tem essa resistência da ação, esse vai aparecer em nossos corpos. A gente vai ser atingido por isso. Uma coisa psíquica atingindo nossa vida e nossa saúde física, né? Então, por vezes, nós pensamos que trabalho é lidar com problemas, e nós vamos lidar com problemas, mas temos uma visão muito errada, né? Que para ser felizes nós não deveríamos ter problema nenhum, né? Então, aí vem a ideia de se aposentar logo, viajar bastante, descansar, né? O tempo todo descansar. Tem sua função, mas não como nós pensamos. Então, no próximo trecho, os doutores vão explicar a importância de aceitar vermos os problemas. Então, esse assunto, Cláudia, me leva a um outro assunto, a questão do problema. Porque quando a pessoa vai fazer análise, ela então quer resolver os problemas. Tudo bem, né? A pessoa tem que, vamos dizer, resolver o máximo de problemas que puder na vida. É claro que o problema é desagradável. Mas eu noto o seguinte, que a pessoa neurótica é a pessoa que acha que tem menos problemas, ou então vê menos os problemas. Enquanto que a pessoa mais normal é a pessoa que vê mais problemas na vida. Então, a pessoa que vê milhões e milhões de problemas, não só nela, como na família, na sociedade, no mundo, são as pessoas mais normais que existem. Enquanto que as pessoas que acham que está tudo bem, que não há problema, etc., e que não vê nada, são as pessoas mais doentes. Então, o importante na vida da pessoa não é ela não ter problemas, é ela saber lidar com problemas, né? Então, como se fala, o indivíduo tem que ter um ego forte, uma estrutura forte, para lidar com os problemas, porque qualquer atividade, vamos supor aqui está fazendo a gravação, né, do programa. Então tem o problema com a câmera, tem um problema com o microfone, tem um problema com o barulho, tem um problema disso, com o problema daquilo. Então, ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão trabalhando aqui estão lidando com uma série de problemas. Então, o médico é problema orgânico que ele tem que trabalhar a vida toda. Para advogado, problemas assim sociais, problemas de delinquência, etc. O próprio psicanalista, problemas assim emocionais, problemas da mente. O religioso, problemas assim de religião. Então, estou dizendo o seguinte, que o que caracteriza o indivíduo normal do indivíduo muito doente é que o indivíduo normal ele vê mais problemas e lida com os problemas. O indivíduo doente, ele vê menos problemas e um probleminha do tamanho de um grão de feijão, como se fala, né? Ele se afoga num copo d'água. Então, o indivíduo doente é aquele que não aguenta nada. E qualquer probleminha fica desesperado. Isso. E, então, se nas férias a pessoa justamente vai naquela ânsia de sair dos problemas, da consciência, de não ter problema nenhum, e lá então vai ter que encarar uma porção de outros ainda que não tem no dia a dia, normal do seu trabalho, então entra naquele conflito, naqueles choques, naquele estresse violento. Agora, eu acho muito bonita aquela definição que o senhor deu, Dr. Keppe, num seminário de produtividade, que o valor de um indivíduo se mede por sua capacidade de resolver problemas. Numa empresa, o valor de um indivíduo é esse, basicamente. Então, no próximo segmento, eu gostaria de voltar com o senhor nesse assunto e ver essa questão, Dr. Keppe, porque muita gente pensa o seguinte, mas por que eu vou fazer psicoterapia? Eu vou fazer análise para cavar e ver mais problemas ainda do que eu já tenho que ver no meu dia a dia, então não vou ficar pior fazendo análise?
Boa pergunta. A gente vai responder isso no próximo programa, né? Mas agora, o que Dr. Kepi Dr. Cláudia está investigando aqui, essa questão do lidar com problemas, né? Você pode notar isso. Pessoas com muitas dificuldades de lidar com problemas, às vezes eles pensam, mas por que tem esse problema? Não deve ter aqui. Por que tem tantos barracos na rua? Por que tem tanto, sabe, qualquer dificuldade a gente vê em volta de nós? A gente está lutando com consciência dos problemas que existem. Então, esses problemas são problemas, obviamente, mas a maneira de como a gente lida com isso é muito importante. Ele estava falando, a pessoa mais equilibrada é uma pessoa que lida com os problemas que aparecem em todo lugar. Qual pessoa não tem problemas? Qual país não tem? Qual cidade não tem? Tem problemas em todo lugar. Então, como a gente lida com isso é importante. Ontem eu estava atendendo uma cliente, né? Um cliente que estava viajando para outro país e tem problemas com hotel, tem problemas com alugar de carro. Ele foi muito frustrado durante a análise dele, né? Gritando, etc. Eu disse para ele, mas você acha que esses problemas não deveriam aparecer? Ele disse, não deveria aparecer. Então, mostrando ele essa exigência ele tem, é problema dele. Problemas que existem com hotéis, etc., obviamente. Mas qual é o problema dele que ele precisa lidar para acalmar um pouco e resolver esses problemas, né? Também lembro que o Dr. Kepi uma vez falou assim, não é bom você perceber qual a sua dificuldade. O que acontece se você percebe sua dificuldade, seu problema, o problema da empresa, o problema do carro? O que acontece quando você descobre o que é? Aí que você tem chance de resgatar aquela coisa boa. Então, meu carro quebrou porque tem um problema no radiador, vamos lá. Então, minha empresa não está funcionando bem porque tem um problema aqui nesse setor. Eu tenho um problema de procrastinação porque eu não estou aceitando me desenvolver, por exemplo. Então, por isso que essa pessoa que aceita ver problemas, ela abre o caminho para crescer, para evoluir, para fazer coisas mais boas. Fica mais saudável também. Ficar super saudável. Sabe, Dr. Julieta, essa questão do medo de lidar com os problemas é muito prominente nas pessoas da expressão. Falar em público, falar uma segunda língua. Pessoa que tem muito medo de falar, de expressar, tem esse problema, não do julgamento dos outros, e muito mais ligada com essa questão de não querer ver nenhum problema. Mas quando você vai expressar em frente dos outros ou falar uma segunda língua, você vai encontrar só problemas. Você vai fazer erros, sabe, o tempo todo. Então, até você tem mais experiência. Então, a pessoa tem esse medo de enfrentar os problemas que surgem quando a gente entra na ação nessas áreas. Então, a gente, não sabendo disso, projeta o problema da situação. Não gosta de falar em público. Não gosta de falar segunda língua. Eu tenho ódio de inglês ou português, sabe? Projetando na coisa o que a gente não quer ver nos problemas que surgem durante essa atividade. E quando a pessoa fica muito nisso, né, num probleminha pequeno, usando isso, ela própria se sabota, né, professor Richard? Ela se breca no que ela poderia fazer. Então, nós vemos hoje, infelizmente, muito isso, né, uma fraqueza para lidar com pequenas situações. Então, a pessoa já desiste. No meu trabalho, fulano olhou feio para mim. Então, não aguento mais, vou sair. E ela deixa um trabalho que era muito bacana, muito importante para ela. Então, isso que faziam antigamente, né? Que a pessoa logo jovem já entrava para realizar coisas junto com a família ou em outras oportunidades que surgiam, era fundamental, né? Para a pessoa ter essa força interior
que o Dr. Keppe mencionou e ir para frente. E o que acontece quando a pessoa sai do trabalho, né? Vai para outro trabalho e vai encontrar o mesmo problema, ou problemas até pior, né? Porque o problema não está só na situação, a situação precisa ser resolvida, mas como a gente está lidando com isso. E o Dr. Keppe falou nesse programa sobre a necessidade de ter um ego forte, né? Então a gente ouve muitas vezes em algumas orientações para perder o ego. O ego está o problema. Não, você precisa um ego sólido. Só um ego real, né? Ligado com verdade, beleza e bondade, não de narcisismo, etc. Então, lembrem que ver problemas é o início de ir para as coisas melhores, né? E da sanidade. Então, no próximo programa, Dr. Keppe vai explicar isso com mais profundidade. Até lá. A dinâmica da inversão simbólica. Inversões de valores. Inversion. Mais Moraes é o juiz do mundo invertido. Inversion. Inversion. Moral inversion. Inversão. E a inversão? Inversão. Inverter. Invertido. Essa inversão de valores. Uma inversão de valores. A inversão. Tá muito invertido. Inversões. Inversão. Da inversão. De uma inversão de valor dos valores. Inversão de valores. Inversões de valores. Is inverted. Mundo invertido. Inversão de valores. Inverter os valores. Valores. Se cada um de nós aceitasse tal consciência, saísse da inversão, é um problema de inversão que o mundo sofre. Inveja já é um ato de inverter, que é uma atitude contrária. A sociedade funciona de modo invertido, totalmente patológico. Que a questão da inveja causa aquilo que eu chamo de inversão.